Bom, gente, nessa aula vamos continuar a discussão sobre a nossa maneira de observar o céu, a maneira como a gente observa o céu noturno, e vamos ver hoje as consequências da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano eclíptico, ao plano orbital em torno do Sol, como essas consequências estão relacionadas com a nossa observação do céu e como isso influi na própria Terra a partir do ciclo das estações do ano. Uma maneira simples de ver isso é através de uma haste vertical espetada no chão, um gnomon. Os egípcios já sabiam isso, os gnomons egípcios, os obeliscos, verticais, faziam isso há 4.000 anos atrás, não é exatamente uma tecnologia nova. Então, a partir da sombra mínima ao longo do dia que uma haste vertical, que um gnomon faz no chão, é possível mapear o ciclo das estações do ano. Como é que isso acontece? Ora, em dias mais quentes, eu estou supondo que o observador está no hemisfério sul, como nós estamos, ao sul do Equador. Nos dias mais quentes, o Sol está mais alto no céu. Nos dias mais frios, o Sol está mais baixo, mais na direção norte, e, portanto, produz sombras mais longas. Quando a sombra vai encolhendo e chega num ponto intermediário aqui, é a transição que marca o equinócio da primavera, que ocorre para nós aqui no mês de setembro, hemisfério norte para o mês de março, e ao contrário, a transição que marca o início do outono para nós, no equinócio do outono do hemisfério sul, ocorre em meados de março. O motivo das estações, a gente já viu isso, mas nunca é demais repetir, está relacionado com o fato de que o plano eclíptico, o plano com que a Terra gira em torno do Sol, está orientado de maneira tal que o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação a esse plano. Que inclinação é essa? Essa inclinação é aquele aqui dos 23 graus 27 minutos, mais ou menos 23 graus e meio, que tem o nome técnico de obliquidade da eclíptica. No verão do hemisfério norte, o Sol incide mais diretamente naquele hemisfério, mais oblíquo para nós aqui no hemisfério sul. O contrário ocorre no verão do sul, quando o Sol incide mais diretamente aqui e mais oblíquo no hemisfério norte. E, evidentemente, nos dois equinócios, quando o Sol incide diretamente sobre o plano do Equador, ele ilumina igualmente os dois hemisférios, marcando a primavera para um e o outono para outro, ou vice-versa. Muita gente ainda acha que o Sol, o ciclo das estações se deve a variações na distância Terra-Sol. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. A gente pode colocar essa mesma descrição em outro sistema de referência, vendo a Terra de longe. Na verdade, aqui está o plano equatorial da Terra, porque a gente pode projetar no céu, o plano equatorial no céu, e aqui está a trajetória do Sol. Dá para ver que existe essa inclinação é de 23 graus e meio, entre o plano eclíptico, que é a órbita do Sol, e o plano equatorial, que é a projeção do equador terrestre na esfera celeste. Essa inclinação é de mais ou menos 23 graus e meio, na verdade 23 graus 27 minutos. Ou seja, metade do ano o Sol está no hemisfério celeste sul e outra metade está no hemisfério celeste norte. Os dois pontos de culminação são o solstício de inverno para nós aqui no sul, e o solstício de verão, respectivamente nos dias 22 de junho e 22 de dezembro. Tem uma pequena variação aí, viu? Pode ser 21 a 22 de junho, pode ser 21 a 22 de dezembro. Essa variação tem a ver com o ciclo dos anos bissextos. E, obviamente, nos equinócios, o Sol vai estar exatamente aqui, o Sol vai estar cortando o plano equatorial e ele vai incidir diretamente sobre o Equador, marcando a primavera do norte e o outono do sul no dia início, no dia 21 e 22 de março, e o contrário lá em torno do dia 22 de setembro, 22 e 23 de setembro, marcando o outro equinócio. Ok, solstícios e equinócios. É importante conhecer esses conceitos. Então, o que acontece no dia 22 de junho? No dia 22 de junho, para nós que estamos aqui no hemisfério sul, a Terra está no solstício de inverno. O Sol incide verticalmente num ponto específico, aqui numa latitude específica da Terra. Que latitude que é essa? Certamente que você já sabe.
fazendo então esse ângulo de 23 graus e meio que eu mencionei antes, definir essa latitude aqui em que o Sol incide verticalmente no dia do solstício de inverno para nós no sul, define a latitude do Trópico de Câncer, que obviamente é esse mesmo ângulo aqui, né? Isso aqui são ângulos opostos pelo vértice, vocês fazem a continha fácil aqui. E essa é a latitude 23,5 graus norte, latitude do Trópico de Câncer. E o que acontece também em consequência? Vai ter um pedacinho da esfera da Terra aqui que não vai receber Sol nunca. O Sol nunca vai incidir aqui nesse pedacinho de baixo. O que é essa latitude aqui? É a latitude do Círculo Polar Antártico. Qual é a latitude do Círculo Polar Antártico? De novo, aqui essa balança de triângulos. Se é 23 graus e meio aqui, mais 66 graus e meio aqui para completar os 90 graus, e a latitude do Círculo Polar Antártico é de 66 graus e meio sul. Da mesma forma, para o hemisfério norte é a mesma coisa. Ou seja, essa inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano eclíptico, ao plano orbital do Sol, define então os trópicos e define os círculos polares, evidentemente. O oposto, né, para o dia 22 de dezembro, que é o início do verão do hemisfério sul, o Sol está no extremo sul da sua trajetória, incidindo verticalmente sobre um ponto aqui que vai definir o Trópico de Capricórnio. Só de curiosidade, eu estou aqui na cidade de São Paulo, o Trópico de Capricórnio está bem pertinho daqui, o Trópico de Capricórnio passa em Guarulhos, ali perto do aeroporto, e nós então aqui no município de São Paulo é mais ou menos sobre o Trópico de Capricórnio, um pouquinho ao sul dele, e a mesma coisa que eu havia falado antes, agora de maneira inversa, né? Então a latitude do Trópico de Capricórnio, 23 graus e meio ao sul do Equador, pela mesma razão, e o Círculo Polar Ártico é definido pelo mesmo raciocínio, se é 23 graus e meio aqui, para completar 90 falta 66 graus e meio. Esse pedacinho aqui é o pedacinho onde o Sol não incide exatamente no solstício, definindo então aqui o Círculo Polar Ártico. Os raios do Sol não iluminam essa região no solstício. E o que acontece nos dois equinócios, né, que são aproximadamente nesses dias, 22 de setembro e 21 de março? O Sol está sobre o Equador, ou em termos de trajetórias, a gente está na intersecção do plano eclíptico com o plano equatorial. O Sol está exatamente aí nesse ponto e está incidindo diretamente sobre o Equador terrestre, e a gente tem aqui os dois hemisférios igualmente iluminados. Não tem nenhuma diferença de iluminação e, inclusive, os polos são iluminados aí em torno dos equinócios. Então, notem bem que, em consequência dessa geometria, aqui, entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, sempre vai ter 2 dias do ano em que, num dado momento, o Sol vai estar rigorosamente na vertical local. O Sol não vai produzir sombra nenhuma quando o Sol está transitando de norte para sul, de sul para norte, em relação àquele ponto. Para quem está ao sul do Trópico de Capricórnio ou ao norte do Trópico de Câncer, o Sol nunca vai estar rigorosamente a pino. Para nós, aqui no hemisfério sul, o Sol vai estar sempre ao norte, aqui de São Paulo, do município de São Paulo para baixo, para o sul. O Sol vai estar sempre um pouquinho ao norte do meridiano local, e lá no hemisfério norte a mesma coisa. Quem está acima do Trópico de Câncer nunca vai ver o Sol exatamente na vertical, o Sol sempre vai estar um pouquinho para o sul. Isso parece óbvio, mas tem que raciocinar um pouquinho para entender exatamente como é que isso funciona. Então vamos lembrar, no Equador, exatamente sobre o Equador, aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, né, o dia e a noite vão ser sempre iguais, ao longo de todo o ano. Raciocine um pouquinho para vocês tentarem entender isso. E quanto maior a latitude, quanto mais longe do Equador, não importa se para o norte ou para o sul, quanto mais longe do Equador o observador tiver, maior a duração do dia claro no verão ou maior a duração da noite no inverno. Os solstícios e os equinócios são conceitos que vocês devem saber. O solstício, então, marca
a máxima duração do dia, claro, ou da noite, em qualquer latitude, exceto no próprio Equador, e nos equinócios, o dia iluminado e a noite duram a mesma coisa em qualquer latitude. Ok, vamos entender agora como os planos fundamentais, como os planos de referência se movem. Isso já é um detalhe que a gente não tinha abordado antes. São movimentos conhecidos pelos termos técnicos precessão e nutação. Vamos começar com a precessão do eixo da Terra. O eixo da Terra, se eu pegar essa canetinha aqui como exemplo, o eixo da Terra, a Terra está girando aqui, né? Está girando em torno do seu eixo, mas o eixo tem um movimento que nem um peão. Um movimento que nem um peão. Esse movimento é a precessão do eixo. É um efeito dinâmico relacionado aí com forças de maré sobre a Terra. Rigorosamente, o período de precessão é de pouquinho menos de 26 mil anos, 25.772 anos e um quebradinho. A gente pode imaginar, fazendo uma analogia com um peão. Peão é um brinquedo antigo. Se vocês não conhecerem, perguntem para o avô de vocês, que talvez ele consiga explicar o que é um peão, né? Aquele brinquedinho que você joga no chão girando bem rápido e o seu eixo precessiona. Só que, claro, o peão está grudado no chão, ele vai precessionar assim, né? Com um ponto grudado no chão. O eixo da Terra não, ele precessiona assim. Precessiona sobre o seu centro e não sobre uma das extremidades. Cuidado com as analogias, elas sempre têm limites. Então, em função da precessão do eixo da Terra, atualmente o Polo Norte Celeste, a gente falou isso na aula anterior, na aula passada, aponta para uma estrela chamada Polaris, lá no hemisfério norte. No hemisfério sul, eu não estou citando porque não existe uma estrela brilhante, é isso na direção da constelação de Dourado, mas não existe nenhuma estrela bem brilhante perto do Polo Celeste Sul. Bom, então, em consequência do eixo da Terra, da precessão do eixo da Terra, o eixo descreve um cone na esfera celeste, né? Na verdade, lá em cima, o eixo onde ele encosta na esfera celeste, ele vai descrever um círculo. E aqui, isso aqui vai descrever um cone. Obviamente que esse ângulo aqui é 23 graus e meio, portanto, o total aí, a abertura desse cone é 23,5 vezes 2, é 47 graus. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Ou seja, um cone com um ângulo de vértice, né, de 23 graus e meio. E ele dá uma volta a cada 25.772 anos. Vocês podem estar pensando, puxa, mas eu não sabia disso. Essa não é uma descoberta nova. Essa descoberta foi feita há surpreendentes 22 séculos atrás, por um astrônomo grego chamado Hiparco de Niceia, certamente o mais brilhante astrônomo da Antiguidade Clássica. E a maneira como ele descobriu foi mais notável ainda. Ele estava fazendo um catálogo de estrelas. O catálogo do Hiparco, diga-se de passagem, foi o mais completo catálogo de estrelas disponível para consultas por 1 milênio e meio, por 1.500 anos. Só no século XIV que foi feito um catálogo comparável com o dele. Ele fez no século II a.C. Como é que ele fez isso? Ele comparou posições de estrelas do catálogo que ele estava construindo com posições de estrelas em outro catálogo, feitos por um outro astrônomo grego chamado Timocárides de Alexandria, mais ou menos um século e meio antes, 140 e poucos anos antes. Isso aí dá uma amostra do vigor da ciência grega e da civilização grega como um todo, porque para fazer essa comparação aqui, era preciso registrar e conservar registros científicos por um século e meio. Isso não é trivial. Ele percebeu que a longitude eclíptica é um conceito bem sutil, é um conceito similar à ascensão reta que a gente viu na aula anterior, conceito de ascensão reta. Vamos pensar em ascensão reta. A ascensão reta de uma estrela aqui, por exemplo, Vega, que é a estrela mais brilhante da constelação da Lira, ele viu que tinha uma diferença de 2 graus, mais ou menos, em 140 e poucos anos. Ele viu isso para várias estrelas. Vega é uma delas. Ou seja, ele viu que todas as estrelas tinham uma diferença sistemática de posição para um lado. Isso é uma constatação observacional que mostra a precisão das suas observações. E a partir daí, num esforço gigante de
raciocínio, ele entendeu que o eixo da Terra precessionava. Isso é uma façanha intelectual absolutamente impressionante, feita há 22 séculos. Entre outras descobertas, Hipparco calculou a distância da Lua com uma precisão de 10%, o que também não está ruim. Tudo isso aconteceu aqui, né? Aqui está o Mar Mediterrâneo, aqui está a Grécia, aqui está a região que atualmente é a Turquia, na época se chamava Magna Grécia, aqui está Alexandria, no Egito. Tudo isso aconteceu por aqui, assim, na região do Mediterrâneo Oriental, onde estava a vanguarda do conhecimento aí nos séculos imediatamente antes da Era Comum, aí entre o século IV antes de Cristo e a época de Cristo. Ok, fica isso como curiosidade para vocês. Então, fisicamente o eixo de rotação da Terra bamboleia como está aqui nesse gifzinho. E o período de precessão é de mais ou menos 26 mil anos, sendo que o eixo onde ele encosta lá na esfera celeste, ele descreve um círculo. Atualmente o eixo norte aponta para Polaris. Daqui a meio período de precessão, 13 mil anos, ele vai apontar para Vega. Qual é a razão física da precessão? É o torque. Um torque exercido pelas forças gravitacionais do Sol e da Lua sobre a Terra. Tecnicamente, isso se chama precessão lunisolar, porque está associado com um torque exercido pela massa da Lua e pela massa do Sol sobre a Terra. As razões físicas da existência desse torque. Primeiro, a obliquidade da eclíptica. Os planos de rotação da Terra e o plano eclíptico têm aquele ângulo que a gente já descreveu para vocês. Mais ainda, o plano orbital da Lua em torno da Terra não coincide nem com o plano equatorial da Terra, nem com o plano eclíptico. Tem uma diferença. Mas outra característica, a Terra é levemente achatada no Equador, vocês já sabem disso. Isso é muito pouco, hein? Isso é muito pequeno. A diferença entre o diâmetro polar e o diâmetro equatorial da Terra é da faixa da ordem dos 20 km, é muito pouco. 20 em 12.800. É muito pouco, mas é diferente de zero. A distribuição das massas sobre a Terra também não é homogênea. A Terra não é homogênea. Por exemplo, no hemisfério norte tem toda a massa de terra emersa da Eurásia, né, da Europa e da Ásia, onde está a Rússia, onde está toda a Ásia, onde está a Europa. Ela é mais projetada para fora em relação ao centro de massa. Do outro lado lá do planeta tem a depressão do Oceano Pacífico. Então, a distribuição de massas sobre a Terra não é homogênea. E essa inclinação aqui, né, o bojo equatorial da Terra, é inclinado, consequência da obliquidade, que está ali no item 1, de 23 graus e meio em relação à eclíptica e 5,1 graus em relação ao plano orbital da Lua. Todas essas características físicas somadas fazem com que ocorra esse torque assimétrico que resulta no bamboleio do eixo. Como isso é uma força não dissipativa, né, não tem atrito significativo aqui, tem algum atrito interno por causa das forças de maré. Não vamos falar disso por enquanto, mas é uma força basicamente não dissipativa, então esse bamboleio vai continuar indefinidamente. A ação gravitacional exercida pelo torque tende a puxar o eixo de rotação da Terra, tende a alinhar o eixo de rotação da Terra, enquanto a Terra está girando. Quer dizer, a consequência disso é esse bamboleio. E aqui termina a primeira parte dessa aula.